E aí, meu aluno querido, agora eu vou falar para você a respeito de um assunto interessante e que tem tudo a ver com a redação, que são as generalidades sobre construção de texto. Eu chamo de generalidades sobre redação. Na verdade, eu falo sobre esses tópicos antes de começar a ensinar como fazer uma dissertação. E eu vou te explicar por quê. Muitas vezes, no meio do processo de confecção de um texto, você se pergunta: mas será que aqui eu devo fazer isso? Será que aqui eu devo colocar determinado elemento ou não devo colocar determinado elemento? O que eu quero que você entenda, na verdade, com essa generalidade eu vou antecipar possíveis questionamentos que você poderia se fazer, né, no meio da confecção do texto, e para que você também não tenha dúvidas. De vez em quando, você começa a escrever um texto e lembra algo que você estudou lá no ensino médio, ouviu a sua professora daquela época falar e pensa: cara, será que isso é verdade? Então, no momento, nós temos que desmistificar algumas coisas, fazer com que alguns daqueles conhecimentos que você tinha por certos, né, conhecimentos sólidos, esses conhecimentos devem desaparecer. Como assim, professor, devem desaparecer? Porque nem tudo que você aprendeu até agora sobre redação é de fato útil, ou melhor, é de fato correto. Então nós vamos estudar aqui desde a coisa mais simples, que é o que eu menciono aqui, a cor da caneta, tipo de caneta que você vai usar para a hora da sua prova, até a última parte, que não é a mais difícil, tá? Mas é uma parte extremamente interessante que tem a ver com a disposição das frases dentro de um texto, é o que nós chamamos de ordem sintática. Beleza? Então vamos começar aqui dentro dessas nossas generalidades, falando a respeito desse item, que é o tipo de caneta. Você vai falar assim: Pablo, o que é que eu tenho que saber sobre tipo de caneta para fazer um concurso público? Então vamos lá. Você tem que saber algo extremamente importante, que é que caneta usar e a cor da caneta. Tá? Então vamos começar com uma informação bem importante, que é a caneta preta. Ah, Pablo, mas eu sempre escrevi com caneta de tinta azul. Então vamos lá. Se você fizer um exame, na maior parte dos editais, você vai encontrar a seguinte informação: o texto original deve ser escrito, ou melhor, o texto da versão definitiva deve ser escrito com caneta esferográfica de tinta preta. Ah, mas eu já vi algumas provas em que o cara diz tinta azul ou preta. Ora, se você tem preta, azul ou preta, qual das duas é dispensável? É dispensável a azul. Use sempre caneta preta. Por quê? Para que você não tenha o dissabor, não tenha o desprazer de algum dia chegar para fazer o concurso e descobrir lá, na hora, que você esqueceu a caneta. E ter que pedir uma caneta emprestada, tá? Você não pode emprestar a caneta, você não pode pegar a caneta emprestada, porque você nunca sabe que que caneta você vai pegar. Eu, se tivesse que emprestar uma caneta, emprestaria uma caneta vermelha. Mas aí não ia explicar para o cara que a caneta era vermelha, deixaria o bobão se lascar, tá? Aí você fala assim: nossa, professor, que malvado. Não é malvado. O concorrente tem só uma coisa a mais do que você, ele tem mais é que se lascar, tá? E aí como é que ele vai se lascar? Se você ajudar emprestando a caneta errada. Aí, mas só isso? Não, também tem que lembrar, é a chamada caneta esferográfica, tá? Por que caneta esferográfica ou caneta da bolinha? Porque essa caneta esferográfica é melhor para escrever a sua redação e dificilmente ela vai falhar. Outra coisa, se a banca diz para você que ela tem que ser uma caneta esferográfica, não vai ficar inventando moda. Ah, eu não gosto de perder tempo preenchendo o gabarito, então eu levo aquela caneta lá, que é a chamada caneta de tinta molhada. Primeiro que toda tinta é molhada, você não escrever, né, cara? Segundo, né, se você tentar utilizar essas canetas que soltam muita tinta, você pode borrar o seu texto, pode borrar a sua prova e fatalmente errar lá no seu gabarito. Então é muito comum o aluno fazer besteira porque usa a caneta incorreta. Agora, outra coisa extremamente importante, além de ser preta e esferográfica, lembre-se sempre de levar uma caneta confeccionada com o material transparente. Então, só vou colocar MT aqui, ó, material transparente. Por quê? Já vi muito aluno tentar entrar para fazer a prova e acabar perdendo a prova, verdade, perdendo a prova, porque chega com aquela caneta de firma. Tá? Então ele chegou ali, ganhei essa caneta aqui no Decorações Biju. Tá? Então meu tio trabalhava, ele tem um saco de caneta assim, então ele me emprestou umas 10, eu vim fazer. E aquela que faz check, 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 não pode essa caneta.
Tá? Você sabe por quê? Porque você pode usar essa caneta para fazer barulho e incomodar o seu concorrente. Então, se você tiver a caneta do plec, 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 não pode, tá? Outra coisa, minha caneta é branca, professor, e só tem escrito ali, sei lá, Vidraçaria Gasparzinho. Tá? Não, cara, não adianta, tem que ser de material transparente. Eu só não vou te falar a marca da caneta, mas já deve estar visualizando que caneta é essa. Mas, Pablo, a minha caneta é assim, ó, ela até é meio transparente, mas eu tenho o vidrinho ali verde-limão, plástico. É verde-limão, mas eu enxergo, né, através da caneta. Não adianta, cara, não use caneta se você não tiver material transparente. Afinal de contas, se você usar outra caneta, você pode ser desclassificado. Muito cuidado com isso. Então, primeiro item de generalidade, eu espero que você não peque mais com essa parada. No dia anterior ao dia da sua prova, já faça o favor a você de separar esse material. Separar um estojinho ali com todo o seu material, com lápis, borracha, caneta, se bem que você vai poder utilizar a caneta, tá? Mas caneta preta. E quantas canetas, professor? No mínimo, eu não estou brincando, no mínimo 10 canetas. Por quê, professor? Porque uma caneta pode falhar, duas podem falhar, 9 canetas podem falhar, 10 não falharão. Tá? Essas, ó, se você levar 10 canetas, tenha certeza de que 9 podem zicar total. Você pode colocar ali as 9 canetas no bolso, todas elas estourarem e colocar ali seu short, sua calça, parecendo uma coisa de militar. Toda manchada ali, tá? Agora, se você tiver uma caneta pelo menos ali, segura, essa não vai falhar. Então leve no mínimo 10. Você vai me dar razão no dia que você estiver fazendo sua prova. Segunda coisa, pergunta muito comum de aluno. Professor, é minha letra. Eu escrevo muito mal. Eu parece um hieróglifo a minha letra. É uma coisa ridícula. Então, veja só. Letra, cara, não tem que ser uma letra bonita. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. A minha letra não é bonita. Não é uma letra bonita, tá? Mas qual é o critério de correção de texto? O critério é o critério da legibilidade. Portanto, a sua letra deve ser apenas legível, tá? Legível, o que significa? Eu tenho que conseguir ler. Se eu não conseguir ler essa parada, como é que eu vou corrigir o seu texto? Entenda uma coisa, o corretor, ele não vai se matar, não vai ficar ali com uma lupa ou tentando desvendar. A sua letra tem que ser legível a tal ponto que, na primeira passagem da leitura, o corretor consiga entender o que você escreveu. Se ele tiver que voltar para falar assim, isso aqui não ficou muito claro, então ele vai eliminar. Tá? Aí você fala assim, Pablo, mas e o tipo de letra? Porque assim, ó, eu só consigo escrever o que o pessoal chama de letra de máquina. Vamos lá, não é letra de máquina, porque você não é uma máquina. Tá? Não, de máquina de escrever, professor. Então é o que o pessoal chama de letra de forma. Ah, então beleza. Mas veja só, como é a sua letra de forma? A sua letra de forma é igual a essa aqui que eu usei no quadro? Você faz uma diferenciação do tamanho da maiúscula para a minúscula? Se você fizer isso, beleza. Então, sua redação, você escreveu assim, ó, letra. Ficou evidente que no início do período você colocou uma inicial maiúscula, tá? Agora, se você fizer isso aqui, que é diferente, tá? Letra, ó, sua redação sai assim, letra, isso aqui é um pavor, tá? Por quê? Você não está fazendo a distinção do tamanho de maiúscula e minúscula. Pablo, mas eu já ouvi falar que algumas bancas tiram ponto se eu escrever assim. Não, tá? Não é. O que acontece, como eu já falei para você bem no início do nosso projeto, toda vez que você for fazer uma prova, é preciso examinar o conteúdo do edital. Aí o cara no edital falou que você precisa colocar esses pontos e escrever letra cursiva, tá? Que é o que a pessoa chama de letra corrida, mas a letra não está correndo. Letra cursiva ou letra de mão, que a galera também costuma chamar. Se a banca disser que apenas essa letra vai ser aceita, então beleza. Então você tem que ficar preso a esse princípio. Do contrário, não fique se prendendo. Não vá sofrer por causa do tipo de letra. Tá? Então o que acontece aqui? Letra tem que ser legível. Uma pergunta que os alunos costumam fazer demais é, Pablo, eu misturo letra. Então eu escrevo alguma coisa assim, bolo, tá? Bolo. Aqui eu exagerei, tá? Mas imagine que você escreva alguma coisa desse tipo. Se isso for uma constante na sua letra, tá? Vamos pegar aqui, escrever a palavra amor. Veja só.
amor. O que foi que eu fiz? Eu coloquei uma letra A maiúscula de uma forma distinta das demais. Se isso for uma constante na sua escrita, não há problemas, tá? Não é errado fazer isso aqui, contanto que isso ocorra sempre. O que você não pode fazer, você não pode é dar bobeira, tá? Por quê? Porque algumas bancas possuem um critério de eliminação que é chamado de identificação autoral. Se, por alguma razão, o corretor do texto imaginar que você tentou dizer, ó, sou eu aqui, o Zé, tá? Com a letra, ele vai eliminar o seu texto, você vai tomar um 0 e vai voltar para casa chorando, tá? Então, por favor, tome cuidado com isso. Outra coisa para a qual eu vou chamar a sua atenção, margens do texto, tá? O que é super importante, a margem foi criada para limitar a sua redação, ou seja, você não pode ultrapassar. E algumas pessoas são bem chatas com relação a isso. Por que bem chatas? Porque elas teimam em colocar a linhazinha ali, ó, e passar da margem. Se fosse para você passar dessa margem, o nome não seria margem, seria linha de ultrapassagem, tá? E você sabe, não é esse o nome. Tem que respeitar a margem. Outra coisa, como nós estamos falando aqui do princípio de estética do texto, estética quer dizer a boa apresentação, como o texto se mostra, tá? O texto tem que ser um texto elegante. Eu não estou dizendo que ele tem que chamar a atenção por isso, mas ele tem que ser organizado. O princípio da estética diz para você não deixar muitos espaços ao fim do texto. Como assim? Imagine, algumas pessoas não têm muita capacidade de separação silábica, não sabem separar em sílabas. E aí, como tem medo disso, elas deixam um espaço sobrando. Em que circunstância você pode deixar o espaço sobrando na sua linha? Se você finalizar o período e for começar um novo parágrafo. O que eu quero dizer com isso? Está escrevendo lá, papapá, e eu não sei o que da sociedade. Ponto. Vai começar um novo parágrafo? Não importa se sobrou espaço aqui, vai lá para baixo. Agora, não terminou o período, não terminou o parágrafo e está deixando espaço ali para sobrar, não pode deixar esse espaço sobrando, tá? Isso vai pontuar negativamente o seu texto, ou seja, vai criar decréscimos, vai perder nota, cara. Então toma cuidado com isso. Eu já aponto aqui outra coisa super importante. Quando você estiver fazendo separação silábica e você tiver que colocar um hífen à margem do texto. Então está escrevendo ali, papapá, aí foi escrever a palavra bola, por exemplo. Bola. Aí você, olha só, professor, tem um macete aqui, ó. Fui escrever bola e não coube muito bem o hífen aqui. Eu não vou escrever aqui, vou escrever o hífen aqui embaixo. Então, vamos lá? O nome é hífen, não é underline. Se fosse underline, poderia ser embaixo. Hífen, criatura do planeta, é ao lado. Sempre ao lado. Não, mas uma vez eu tinha uma professora que falou que poderia pôr embaixo. Põe embaixo da professora, cara. Não coloque embaixo da linha. Tô falando para você. Se você ficar colocando aqui, ó, o hífen embaixo da palavra, você vai perder ponto, tá? E de fato, eu já vi aluno tentar entrar com recurso contra isso porque a banca tirou nota. Tá? E que banca foi essa que tirou nota? Foi a banca CESP-UNB. Tirou nota porque o cara colocou hífen embaixo da linha. Esse é o entendimento da banca CESP? Não é o entendimento de qualquer banca, cara. Por que o entendimento de qualquer banca? Porque essa é uma generalidade sobre redação. Você não pode colocar hífen embaixo da linha. Beleza? Então, toma cuidado aqui para você respeitar as margens do texto. E também isso tem a ver com o parágrafo. Dar o recuo de parágrafo correto. Tá? Isso é muito importante para que você não perca ponto ali na hora de escrever o seu texto. Vamos continuar aqui, ó, falando sobre esse lance dos borrões. Pode haver borrões no seu texto? Não, tá? Não pode haver. Daí você fala assim, mas como isso aqui ocorreria? Eu vou te dar uma dica. O cara está escrevendo e muitas pessoas ficam nervosas para escrever redação. Por um acaso, quando você está escrevendo, sua mão sua, tá? Como assim, professor? Fica molhando a mão ali? Pois é, muitas pessoas passam por esse problema. Então eu vou te dar uma sugestão. Para o seu texto não ficar borrado, faça o seguinte. Adote 2 momentos, tá? O momento de rascunho e o momento de passar o texto a limpo. Na hora de você passar o texto a limpo, tá? Então sempre que você for passar do rascunho para a chamada versão definitiva,
eu sugiro que entre um parágrafo e outro, você tenha por hábito secar a mão, tá? Eu faço isso. Estou escrevendo ali, terminei um parágrafo, eu solto a caneta, seco a mão e volto a escrever. Por dois motivos. Primeiro, se por alguma razão sobrou tinta, quer dizer, saiu mais tinta da caneta naquele momento, o que é que você vai garantir? Que você não vai passar a mão ali e vai acabar levando aquilo ali para outro pedaço do papel, borrando, tá? Outra coisa, você vai fazer isso para garantir que você não vai pegar e molhar a sua redação. Ô louco, professor, mas como assim molhar a sua redação? Cara, acredite, algumas pessoas, assim, por descuido, escrevem e colocam a mão por cima e acabam manchando o texto. Essa manchar pode ser visto como uma identificação pessoal. Sério que os caras são tão neuróticos assim? Sim, são. Então é melhor ter um pouquinho de cuidado. Eu mencionei esse lance dos borrões aqui porque é algo incidente em provas. Agora, o mais importante é você saber como lidar com erros. Tá? Ninguém gosta de errar, principalmente se você estiver fazendo essa passagem do rascunho para a versão definitiva. Então, por isso, eu sugiro que você faça o seguinte, adote a seguinte política. Na hora de escrever a sua redação, está ali escrevendo a palavra erro. De repente você, sei lá, deu uma loucura na sua cabeça, você colocou um H no meio do erro. Tá? E ficou erro, uma coisa desse tipo. O que é que você vai fazer? Então, coisas que nós ouvimos quando somos mais jovens ou quando estamos no ensino médio. Ah, porque você tem que colocar entre parênteses, tá? Tem que colocar entre parênteses. Não, não tem que colocar entre parênteses. Não, porque você tem que colocar entre parênteses e riscar. Não, não é para fazer isso. Porque é só você colocar entre parênteses e fazer um cabeludo, assim, ó, em cima. Não pode fazer cabeludo, tá? Por quê? Se você fizer qualquer um desses princípios aqui, você já está mostrando que você não sabe utilizar o recurso de correção. Professor, já sei, ó, estava lá no ensino médio e o professor falou, eu faço assim, eu coloco uma vírgula, aí eu escrevo digo, aí eu coloco outra vírgula. Você não está escrevendo ata, né? Então, pelo amor de Deus, também não é isso que você faz. Vou te dar uma sugestão. Você está lendo uma lei e, de repente, lá na lei você percebeu que alguma coisa está riscada ali. O que significa ser riscado? Significa que é para você desconsiderar aquilo. Como assim desconsiderar? Porque aquilo não tem validade. Então, imagine que você esteja escrevendo novamente ali a palavra erro e deu a loucura de novo. O que é que você faz? Simplesmente um tachado, tá? Risque a palavra, mas é um risco só, não é para você soltar o pavor ali e rabiscar um monte, tá? Não pode. Outra coisa, não tente dar uma desperto. O que significa isso, professor, dar uma desperto? Olha, eu já passei por esse estágio, você deve estar passando por isso, mas errou na prova. Todo mundo tem aquela ideia genial de molhar a ponta do dedo e fazer assim, ó, porque ouviu falar que a caneta sai quando você raspar a folha com a ponta do dedo molhada. Sim, além de sair, faz um buraco na folha. Quantas vezes já tentou fazer isso e furou prova, né? Todo mundo já fez isso pelo menos uma vez. Então toma cuidado para você não perder o seu texto quando fizer isso. Erro, só um tachado. Pablo, suponha que eu esteja escrevendo a minha redação e eu tenha esquecido de colocar uma palavra. E aí, o que eu faço? Reze. Reze para que a palavra apareça ali no meio, milagrosamente. Mas se de jeito nenhum, imagine se aquela palavra é a palavra mais importante para o entendimento da sentença, e você só se deu conta disso depois de escrever o texto inteiro, não dá mais tempo de você arrumar, aí você tem que dar um jeito de colocar aquela palavra ali, tá? Como? Eu sugiro que você faça uma marcação assim e escreva a palavra dentro dessa marcação. Professor, eu vou perder ponto por isso? Vai, claro que vai. Você fez uma coisa que não deveria fazer, tá? Isso aí não é para você fazer. Mas entre perder um ponto e perder o sentido do parágrafo inteiro, é melhor perder um ponto, tá? Pablo, outra coisa. Se eu fizer apenas o risquinho assim, ó, no meio da palavra taxado, eu perco o ponto? Sim, claro que perde. Mas o seu decréscimo é menor do que fazer uma coisa dessa natureza aqui, uma coisa escabrosa desse tipo. Beleza? Então tá bom. Ó, próximo item, questionamento muito comum de aluno. Título de texto. Pablo, toda redação tem que ter título? Uma vez uma professora minha falou que toda redação, todo texto tinha título. Pois é, então essa professora nunca leu nada do Camões.
que o Camões escreveu mais de 100 sonetos para os quais não deu um título, tá? E não deixam de ser textos. Então, olha que coisa interessante. São textos ainda, mas não possuem título. Então, o que eu quero que você entenda, só vai haver título se a banca pedir. Título do texto, então, vamos colocar assim, ó, a pedido da banca. Tá? Como assim a pedido da banca? A banca vai avisar para você. Professor, de que modo a banca avisa que vai ter título no texto? Assim, ó, dê um título ao seu texto. Ela fala para você, dê um título para a sua redação. Se a banca não fizer isso, ela pode adotar outro procedimento, que é um procedimento interessante, deveras interessante. Ela coloca a folha definitiva, todas as linhas para você escrever ali na folha definitiva, e ela coloca uma linha mais centralizada, um pouquinho mais curta. O que significa isso? Significa, aqui você vai colocar o título da sua redação. Pablo, se eu não puser o título, eu perco a redação? Depende da prova, tá? Depende da prova, depende da banca, depende de uma série de coisas. Você não pode falar assim, não, eu vou perder que eu me lasquei. Não é bem assim. Veja só, não colocar o título pode tirar um ponto, não colocar o título pode tirar a prova toda. Depende daquilo que a banca eleger como parâmetro de correção. A rigor, as maiores bancas realizadoras de concurso público exigem título para a sua redação? Não, tá? A maior parte não exige. Então fique de olho. Não vá querer colocar título em textos que não exigem, tá? Por quê? Porque se você fizer isso, você não vai ganhar ponto. Muitas pessoas pensam que ao colocar o título numa redação, mesmo que não haja essa linha separada para fazer, elas ganham ponto. Não ganham. Na verdade, elas podem até perder ponto por isso. Veja se você colocar uma linha a mais, tá, numa redação e não era necessário. Eu já vi aluno perder a prova porque escreveu uma redação com linha a mais. Como assim? O aluno deveria escrever uma redação com 20 linhas. E a prova trazia uma folha com 30 linhas. Tá? Aí, veja que interessante, a banca não pediu o título para a redação, mas o aluno quis colocar. Então, na primeira linha do texto, o cara foi lá e colocou o título. Depois, colocou mais 20 linhas de redação. No quantitativo final, quantas linhas ele escreveu? Ele escreveu 21 linhas. A banca falou que o máximo de linhas era de 20. E a banca foi impiedosa. Essa redação poderia ser a melhor do mundo. Bateu na mão do corretor, ele olhou, opa, extrapolou o número de linhas. Tchau, eliminado. Tá? E o cara não fica com dó, porque não tem que ter dó. Ele olha para o texto, está fora dos padrões, ele elimina. Outra coisa importante, translineação. Na separação silábica, existe uma regra, que é a regra do hífen. Eu já falei para você a ideia de que quando você for fazer separação de palavras, você tem que observar a margem, claro. Na translineação, você tem que seguir as regras de separação de sílabas. Eu sugiro que, se você tiver dificuldade com isso, que vai estudar. Vai estudar separação silábica, coisas que você não pode fazer. Aumentar a letra. Então, você está escrevendo lá, sociedade, tá ali, Aí você falou, puta, não vai dar tempo, então você escreve um de. Não dá para fazer isso, tá? Porque o cara percebe que você fez isso, conta ponto negativo para você. Diminuir letra, também não dá. Tá escrevendo sociedade ali, ó. Putz, não vai dar. De. Também ficou ridículo. Isso aqui você também não pode fazer. Aí, quero chamar a sua atenção para outro item bastante interessante, que é o item de separar as palavras. Imagine que você vai separar uma palavra já hifenizada. Quer dizer, essa palavra contém um hífen. Por exemplo, o verbo tornar-se. Então, você coloca ali. Tornar, e aí caiu no hífen. Você vai comemorar porque já caiu no hífen? Opa, caiu no hífen, não vou ter que pôr outro? Não, você vai ter que colocar outro. Então, tornar, hífen, se. Isso aqui é uma regra, isso é gramática, cara. Por que você tem que colocar o hífen? Para mostrar que essa era uma palavra hifenizada.
certo? Que não era uma palavra só e que você separou ali. Que essa é uma palavra que contém hífen. Então, um hífen é o da separação silábica, o outro hífen é o da palavra. Todos os professores falam sobre isso? Não, uma galera esquece de comentar esse item. E eu estou falando para você, para que você não erre na sua prova. Mas, pelo amor de Deus, só quando a palavra tiver hífen e quando o hífen cair aqui. Ah, Pablo, mas imagina então que eu estou escrevendo tornar-se, mas não quero lá, quero assim, ó. Tornar-se. Pode? Pode. Assim está certo, porque você separou primeiro a palavra tornar e depois separou o se. Uma vez eu corrigi uma redação e o cara, ele boiou nessa regra. Ele me entregou uma redação com um pelinho, assim, ó. Ele colocou hífen de todos os lados, achando que tinha que separar tudo assim. Tava louco? Tá, então não é desse jeito. Tome cuidado com essa translineação. Ainda há mais 3 itens para discutirmos. Um deles é pontuação versus poluição do texto. Eu entendo que muitas pessoas possuem o conhecimento necessário para pontuar uma redação. Quer dizer, tem noção de organização do texto, noção de pontuação, e isso é louvável, é uma coisa ótima. Afinal de contas, é sempre bom saber pontuar. Agora, é preciso tomar cuidado, tá? Como Aristóteles já preconizava, o melhor é o meio termo, é não exagerar, né? Então, quer dizer, não exagerar e nem deixar uma característica faltando. Como nós pensamos a respeito disso? Quando você for utilizar pontuação, use corretamente. Não extrapole. O que seria extrapolar? É encher o seu texto de parênteses, de travessões, de aspas, tá? De sinais de ponto e vírgula, de 2 pontos. Por quê? Se você colocar muito isso aqui, a leitura fica recortada. Quer dizer que você está colocando muitas palavras de sentido novo, está utilizando ali termos que podem não ficar assim tão claros para o corretor. Ah, Pablo, mas então você está querendo dizer que eu não posso usar aspas na minha redação? Pode, mas pare para pensar. Você já usou aspas 3 vezes. Já é demais. Não use uma 4ª vez, tá? Já usou aspas, já usou travessões, não use parênteses. Não precisa, cara, tá? Já é demais. Então, assim, ó, não use muito, porque senão seu texto fica poluído. Um texto poluído é um texto de leitura difícil. E essa leitura difícil atravanca o processo de correção. Muito cuidado com isso. Depois, complexidade e simplicidade. Sempre, sempre, meu aluno querido, você deve primar por um texto simples, tá? Por quê? O corretor, ele não quer saber se você é um escritor, se você é o melhorzão do mundo. Ele só quer que você escreva um texto claro. Para isso, aposte em um vocabulário simples. Então, primeira coisa, o primeiro item aqui, ó, é o item do vocabulário. Quando eu falo de vocabulário simples, não queira ficar utilizando expressões em latim, tá? Ah, Pablo, mas eu estou fazendo um concurso aqui específico e o meu concurso específico da área jurídica, ele exige que eu use as expressões em latim. Aí você usa, cara. Aí você usa. Mas está escrevendo um texto bem simples do mundo, não precisa querer colocar palavras complexas, porque se você dificultar o texto, o que é que você vai dificultar? A correção, tá? Quando você lê um texto muito difícil, você fala, nossa, que texto difícil, não demora para ler, não dá trabalho. Você acha que o seu corretor quer ter trabalho? Ele não quer ter trabalho, ele quer um texto bem escrito. Texto bem escrito não significa texto com palavras complicadas, significa texto que você lê com fluidez, que você lê bem, tá? Então, não escreva um texto complexo. Não aposte na complexidade, porque isso não ganha nota. O nome disso é preciosismo. E preciosismo, geralmente, retira a nota do candidato. Beleza? E o último item tem a ver com a ordem sintática e tamanho das sentenças. Eu costumo dizer para os meus alunos apostarem em frases na ordem direta. Sujeito, verbo, objeto. Para quem tem noção de sintaxe, sujeito, verbo, objeto. Não tentar colocar as inversões sintáticas, aquilo que nós chamamos de hipérbatos, né? Não tentar colocar a inversão sintática, porque isso vai esbarrar aqui na complexidade. Tamanho de sentença. No máximo, uma sentença em que você coloca uma oração principal, uma oração subordinada e talvez um aposto ali no meio. Pare para pensar. Se o seu parágrafo começar letra maiúscula,
ponto final e no meio não houver no mínimo um ponto, alguma coisa está errada. Como assim está errada? Quer dizer, se o seu parágrafo não tiver no mínimo 2 frases, alguma coisa você fez de incorreto. Você tem que dividir o texto. Se você tiver um texto dividido, a leitura fica mais simples. Então, aposte em frases mais curtas e na ordem direta. Isso vai fazer do seu texto um ótimo texto. Maravilha? Aqui eu encerrei a explicação a respeito das generalidades sobre texto. Pablo, já acabamos? Já vou começar a estudar de fato como escrever minha redação? Calma! Respire, porque ainda temos alguns fundamentos antes de mergulharmos de fato na escrita da redação. Beleza? Ainda há que estudar, respire fundo e vamos lá!